Olá, tudo bem? Como vai você? Seja bem-vindo à nossa aula de número 1, né, da disciplina de responsabilidade socioambiental e políticas públicas. E hoje nós daremos início aos nossos conteúdos, né? A gente já teve um primeiro contato, que foi na aula de apresentação, onde vocês tiveram a oportunidade de conhecer o plano de ensino da disciplina, vocês compreenderam como que vai ser o modo de avaliação de vocês, né? Então, hoje, nós daremos início aos conteúdos de fato a serem ministrados, tá? Então, vou apresentar o slide para essa nossa para esse nosso início de aula, tá? Então, vamos lá. Nossa primeira aula trará como tema a crise ambiental e social e o desenvolvimento sustentável, né? É o capítulo número 1 do nosso material didático. O material didático está disponibilizado no Educa, né? Está dividido, essa primeira etapa está dividida em 6 aulas. Cada capítulo corresponde às aulas, né? Se você quiser também a apostila completa, né? O material já foi compartilhado com o tutor presencial, solicite ao tutor presencial o material completo, certo? Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? É entender as dimensões, teorias e conceitos críticos sobre sustentabilidade e gestão ambiental, com uma visão crítica sobre responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Ou seja, o que nós vamos ver hoje, né? Nós vamos ver como que está a questão ambiental nos dias atuais, como que chegamos nesse ponto de criticidade, certo? Vamos entender, compreender alguns aspectos aí relacionados à temática. Nesse primeiro momento, eu trago aí para vocês o tripé, né, sobre a responsabilidade socioambiental e as políticas públicas, né? Qual é esse tripé? É o social, o ambiental e as políticas públicas, né? Esse conteúdo em si, esse tripé, nós vamos aprofundar ele mais detalhadamente na nossa próxima aula. Aqui no momento eu trouxe somente para que vocês tenham esse primeiro contato, certo? Então, o social está relacionado às necessidades humanas. Que necessidades são essas, né? A saúde, educação, a melhoria da qualidade de vida e justiça, né? Para quem já teve a disciplina de gestão de pessoas, qualidade de vida, né? A gente utiliza o termo QV, certo? Então, e o segundo tripé é o ambiental. Ele trata efetivamente da preservação e conservação do meio ambiente, né? Então, tudo que está relacionado à preservação e conservação é o segundo tripé. O terceiro está relacionado às políticas públicas, né? Tem um pequeno erro aí no slide, está repetido a palavra políticas, né? Desconsiderar. E o que são as políticas públicas? Né? As políticas públicas é o conjunto das medidas, ou seja, das diretrizes que os governos, sejam eles federais, estaduais, municipais, irão adotar para quê? Para atingir as metas que atendem às necessidades da sociedade como um todo, certo? Então, com essa implementação de medidas, de diretrizes, espera-se chegar a algum resultado que, claro, em prol de benefícios, de melhoria naquilo que diz respeito às responsabilidades socioambientais, certo? Como eu disse, nós iremos aprofundar mais dessa temática na aula de número 2.
tá? Então, lá na apostila de vocês, capítulo 1, página 10 lá, ele trata a temática do milagre econômico à globalização, né? Então, como que ele define isso, né? Refere-se ao processo de crescente de interconexão e interdependência entre pessoas, empresas, governos e países em todo o mundo. A globalização, então, ela se refere a essa articulação, podemos dizer assim, entre os países, entre as empresas, os governos, como eu disse, os governos federal, estadual, municipal, entre todos os países, né? E aí, a gente ainda traz, nós apresentamos aí, que na década de 90, onde houve uma redução das barreiras comerciais e a interconexão das economias, né? Então, assim, a gente vem percebendo no decorrer das décadas, dos anos, que houve-se uma maior articulação, né, entre os governos, entre os países, onde se discute mais detalhadamente, de forma mais efetiva, tudo aquilo que está relacionado à temática meio ambiente, né? A gente percebe que tem muita coisa ainda a ser feita, a ser melhorada, mas há essa discussão, né? Então, a gente diz que durante toda a história da humanidade, o homem, enquanto ser social, ele buscou no meio ambiente meios de sobrevivência, né? Então, a gente vê muito, desmatou parte daquela terra porque precisa plantar, né? Pesca em período de... esqueci o nome agora, mas no período que não pode haver a pesca, né, porque está em período de produção, porque precisa comer. Então, a gente precisa pensar forma em que o ser humano atenda às suas necessidades de modo que isso não afete de forma negativa a natureza, né? Que impacte de forma negativa aquilo que a gente tira da natureza para o meio de sobrevivência, de nossa sobrevivência, né? Então, quando a gente fala do milagre econômico à globalização, o que as atividades econômicas, no decorrer dos anos, o afinco de maior atividade econômica nos países, o que isso trouxe de negativo para nós? A gente elencou aí três situações, que foi aumento da poluição e emissões, né? A perda da biodiversidade e o esgotamento de recursos, né? Infelizmente, nós vivemos uma crise muito grande, né, no meio ambiente. Queimadas, algumas espécies de animais já estão extintas, né? Então, já falta água em algumas regiões, já é escasso a água potável, excesso de queimadas. Então, a gente vê que a ação desenfreada do homem em prol do capitalismo, ele afeta diretamente ao meio ambiente, e isso, consequentemente, nos afeta enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto sociedade, né? E no nosso próximo subtítulo, meio ambiente e as necessidades ilimitadas da sociedade no centro da crise ambiental, a gente traz o seguinte contexto. A crise ambiental, ela se refere a quê? Né? Ela se refere a que tipo de situação, né? A crise ambiental, ela se refere diretamente aos desequilíbrios ecológicos, né? Ou seja, a deteriorização do ambiente natural.
E como que esta crise ela se manifesta, né? Ela se manifesta através de vários fatores, da variedade de fenômenos. E que variedades de fenômenos são essas? E aí no slide a gente traz alguns exemplos quais são eles, né? Que exemplos são esses? São as mudanças climáticas, né? A perda da biodiversidade e a poluição e a degradação de ecossistemas, né? Vamos pegar como exemplo região aqui do Bico do Papagaio. Eu estou aqui na região do Bico do Papagaio, né? Na micro-região do Bico do Papagaio. Para nós, nos últimos anos, nós sentimos uma mudança drástica no clima. Em quê? Em relação a quê? Ao período chuvoso, por exemplo, né? Até 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente tinha uma época de chuva, né, tranquila, onde os pequenos produtores, os produtores, maiores produtores, eles conseguiam, através do plantio, não sofrer tanto com a consequência negativa dos impactos ambientais. Hoje, por exemplo, a gente sofre muito com essa questão do período chuvoso, né? Chove muito para cima, para o Goiás, por exemplo, e acaba que enchendo os nossos rios. Mas, se nós formos correlacionar a cheia do rio com o tempo que chove aqui, é muito pouco. Então, os rios aqui para nós enchem, mas não em decorrência das chuvas que ocorrem aqui, porque as chuvas aqui elas estão ocorrendo em menor tempo, em menor quantidade, como há 3 anos atrás, né? Certo? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Aí, aqui eu trouxe uma charge, uma imagem para vocês, onde nós temos a imagem do planeta, né? Fumaça, vocês veem que está cinza, né? Que os países estão assim no formato acinzentado. E aí as crianças, né? Umas imagens de pessoas, um trazendo um peixe, outro trazendo regador para molhar, outro trazendo uma sacola com símbolo de reciclagem e o outro uma plantinha. Entende-se que, né, que estão indo para tentar recuperar, salvar o planeta. Mas isso, de fato, é o que ocorre hoje em dia, né? Se para cada árvore derrubada plantasse outra, a gente não sofreria tanto, né? Talvez a gente não talvez não, a gente não estaria em relação a desmatamento sofrendo tanto com desmatamento, né? E aí a gente percebe o quê? Que os problemas ambientais, eles se dão em decorrência de nossas atitudes. Nossas atitudes. Quando eu pego um lixo e jogo na rua, quando eu pego um lixo e quando eu vou à praia, por exemplo, e deixo a latinha lá, a lata de refrigerante, cerveja, um copo, um plástico, uma sacola lá no rio, eu, consequentemente, estou poluindo o rio, porque aquilo ali vai para o rio, né? E alguém vai sentir essa poluição dos rios lá mais adiante, né? Então, assim, são minhas atitudes. Quando eu jogo um papel de balinha na rua, eu estou contribuindo, né? Quando eu pego por exemplo, o lixo da minha casa e não separo ele adequadamente, quando, por exemplo, o município ele não tem uma política de reciclagem, de separar o vidro, a lata, o lixo orgânico, né? Então, tudo isso, todas essas ações, e a gente vai discutir sobre as políticas públicas mais adiante, tudo isso afeta, acarreta na crise ambiental, certo? Em relação ao desenvolvimento econômico, o que é o desenvolvimento econômico, né? É o processo de melhoria nas condições de vida da população, né? Em relação a quê? A mudanças estruturais e avanços sociais, né? Desenvolver a economia quer dizer exatamente que isso não pode melhorar a nossa qualidade de vida? Não.
desde que todas as nossas ações elas sejam feitas de forma consciente, né? Então, lá na apostila de vocês, na página 12, vocês podem se aprofundar mais em relação a isso. Lá na página 12, diz o seguinte, que o desenvolvimento, ele é utilizado em dois modos distintos, em dois sentidos distintos, né? Que é o primeiro, que é sobre a evolução social, né, de produção. Ela está vinculada à produção em massa e grandes volumes de produtos, né? E o segundo, que versa sobre o grau de satisfação das necessidades humanas. Tudo aquilo que é produzido é, de fato, necessário para atender às minhas necessidades? Ou aquilo que é produzido é excessivo? Né? A gente precisa se perguntar a respeito desse contexto. De fato, tudo aquilo, será que a gente não está consumindo demais? Né? Será que se nós consumirmos somente o essencial, essa questão da crise ambiental, ela não irá mudar? Né? Então, a gente é um mundo muito consumista, né? Por vezes, nós consumimos, nem tudo que consumimos é aquilo que, de fato, nós precisamos, né? Ou seja, nós não realizamos o consumo consciente, né? Então, a gente precisa pensar mais a respeito desse contexto e repensar nossas ações e nossas atitudes, né? Eu trouxe uma outra charge aí para vocês, que diz o seguinte, ó, o desenvolvimento ele não pode ser definido como fenômeno primariamente econômico ou político, né? Pois o crescimento deve ser ligado à sustentabilidade ecológica, e isso não é uma tarefa fácil, foi o que eu acabei de dizer, né? Será que não é que nós, né, não é que as empresas, né, que precisa parar de ofertar os produtos, mas esses produtos, de fato, são extremamente necessários para a vida do ser humano? Nós conseguimos viver sem parte desses produtos? O que nós consumimos, de fato, é essencial? Né? Então, isso nós precisamos pensar a respeito, né? Na charge, tem aí dois pássaros, né? E diz assim, é mais ou menos assim, meu filho. Ele suja a água, consome seus recursos naturais, poluindo o ar. Tudo isso para gerar dinheiro. Com dinheiro, eles vivem melhor. Pois bem, cuidar da saúde, se alimentar. Aí o filho, né, o pássaro, o filhote, diz assim, tá, só não entendi porque são chamados de racionais, né? Essa charge é uma crítica bem enfática daquilo que a gente vem falando, né? Será que nós estamos sendo racionais? O consumo, por exemplo, o desmatamento desenfreado, como que ele pode ser bom para a nossa saúde, né? A emissão de fumaças, excessiva de fumaça, como que pode ser bom para a nossa saúde? Se há desmatamento excessivo, por exemplo, árvores frutíferas, elas estão cada vez mais escassas, principalmente aquilo que diz a produtos orgânicos, sem a utilização de produtos químicos. Até quando? E até que ponto, na verdade, isso pode ser bem bom para nós? Né? Então, são questões que a gente precisa refletir. E aí tem mais um contexto. Nem tudo... mas eu sozinho não posso fazer nada. Mas a gente pode fazer a diferença. Né? A gente pode fazer a diferença. Lá no meu lugar, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade. Né? Então, assim, pelo menos a gente não pode mudar o mundo, mas pequenas ações podem sim influenciar outras ações e, aos poucos, irem mudando a perspectiva de outras pessoas. Tá? E aí a gente vai lá para o desenvolvimento sustentável. Né? O que é o desenvolvimento? Né? O desenvolvimento é aquilo que é capaz de suprir as necessidades das gerações atuais, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Vejam na charge aí, né? Tem um quadro, o Brasil aí,
vendo sustentabilidade, dando sustentabilidade, mas a empresa está lá com cifrão, né? E derramando dejetos, né? Podemos pensar aí, ó, a fumaça, o céu todo preto, né? Dejetos químicos aí no rio e os peixes morrendo, né? Essa charge, ela traz um desenvolvimento sustentável, né? Bora pensar. Se, por exemplo, essa empresa tivesse produzindo, mas que houvesse um tratamento para a emissão do gás, né? O tratamento dos dejetos aí que estão sendo jogados no rio, né? Então, poderíamos sim produzir, mas que houvesse um retorno não prejudicial para toda a sociedade, né? Então, aí a gente traz essa questão. Aí nós temos aí, ó, o desenvolvimento sustentável, ele está relacionado aqui, ó, a pessoas, a prosperidade, a paz, a parcerias e ao planeta. Quando a gente fala das pessoas, nós estamos falando de quê? Sobre erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade. A gente sabe que o Brasil é um país que ele tem muitas diferenças, né, de classes, pessoas ainda que passam que vivem em situação de vulnerabilidade extrema, né, e em situação de vulnerabilidade. Então, há muito ainda que ser feito em relação a isso, né. Problemas na saúde, nem todas as pessoas têm acesso à saúde de forma gratuita. Então, tudo isso interfere ao desenvolvimento sustentável. A prosperidade, que diz respeito a garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza. Nós, enquanto pessoas, seres humanos, nós precisamos saber dividir o espaço com a natureza, nós precisamos respeitá-la, né? Paz, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, né, o Brasil aí há conflitos, muitos conflitos ainda existentes que envolvem aí invasões, desmatamento desordenado, né? Então tudo isso interfere. As parcerias, implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida, isso envolve todos os países, né? Todos os países pensando políticas públicas em prol do bem-estar de todo o mundo, de toda a sociedade, né? E, por fim, o planeta, que proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para gerações futuras, né? Então, a gente não pode pensar só no hoje, a gente precisa pensar no futuro, né? Então, o que eu faço hoje, ela vai impactar, por exemplo, na vida do meu filho, né? Se hoje nós sofremos com tanta poluição, e se não houver ações, políticas públicas para reverter esse processo, como será a vida do meu filho, né? Dos meus netos? Então, tudo isso a gente precisa pensar, né? Aqui a gente traz algumas dicas de estilo de vida sustentável, né? Que é o consumo responsável, onde diz que é para nós, né? Propõe a redução dos desperdícios de comida e água, a mobilidade sustentável, opte pelo carro, bicicleta ou patinetes elétricos, né? E pelo transporte público, alimentação sustentável, comprar alimentos ecologicamente, né? Ecológicos, e coma mais frutas, mais verduras, mais vegetais, menos carnes e menos peixe, né? Deixar de consumir tantos produtos industrializados, né? Comer alimentos saudáveis, sustentáveis. Design sustentável, aposte no design ecológico, desculpa, desde camisetas até óculos, sapatos ou escovas de dente. A gente ainda no Brasil, infelizmente, nem todos têm acesso a esse tipo de acessórios, né? Mas já existe, a gente precisa, dentro, claro, das possibilidades econômicas, né? Se tivermos essa oportunidade já é uma ação que fará muita diferença, né? Recicle, use menos plástico, não esqueça de reciclar adequadamente e evite o plástico de uso único, né?
E a educação ambiental, compartilhe sua experiência e conscientize seus amigos e familiares sobre a importância da sustentabilidade. É o que eu disse a vocês, né? Eu disse a vocês a respeito de quê? Da gente utilizar aquilo que de fato for necessário e que a minha ação, a minha atitude da rua ali, de cuidar da rua, de conscientização, de cuidar do meu lixo, por exemplo, ele já vai fazer grande diferença, vai impactar de forma diferente na minha vida, na vida de outras pessoas, certo? Então, gente, a gente encerra nossa aula aqui, tá? E estudem o material, o texto base. Lá no Educa, vocês têm texto complementar, vídeo complementar. Todos os vídeos complementares das aulas são vídeos curtos, né? Entre 4 a 7 minutos. Então, são vídeos didáticos. Então, leia o material complementar, perdão, texto base, o vídeo complementar, responda os fóruns, atividades. Na aula 1 é um fórum, tá? Não deixe de participar. E nós temos o fórum geral também. O fórum geral, ele serve para você tirar as dúvidas de você, tá bom? Nossa equipe está à disposição, à sua disposição. Qualquer dúvida, podem perguntar, não levem dúvida, não fiquem com dúvidas, tá bom? Aproveitem a aula de hoje, tirem suas dúvidas, aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Aguardo vocês na nossa aula da próxima semana. Abraço a todos e tchau, tchau.